O principal que queria passar para vocês, como dono de negócio, dono de restaurante, é que eu valorizo muito o meu tempo e o tempo de todo mundo. Então, assim, vou tentar ser o mais breve possível uh, em toda essa explanação, de contar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo com a assessoria e também, né, o grupo da mentoria. Tem um livro muito bom do Peter Thiel, que é o cara do PayPal, que ele explica que grandes negócios eles surgem quando várias mentes se encontram para desenvolver soluções, produtos. E minha ideia com a parte do Oriental sempre foi um pouco disso, assim, a gente conseguir conectar donos de restaurante para que a gente consiga trazer soluções para o nosso setor. O setor que tá um pouco mais difícil do que outros momentos hoje para ser dono de restaurante. Eu tenho o Costa Dourado há 17 anos, comecei a trabalhar com o Oriental há 17 anos, o Costa tem 15 fisicamente, e há muito tempo atrás, há 10 anos, 12 anos atrás, o custo de insumos, tudo que a gente operava aqui dentro não tinha um impacto tão grande lá no CMV, no nosso DRE, né? Então, hoje, tocar um negócio é um desafio muito maior, porque a gente tem que ter os números na ponta do lápis, a gente tem uma concorrência muito maior, então o desafio é muito maior para quem está aí à frente do negócio. Então, essa é a importância de a gente organizar os números, organizar todas as estruturas do negócio para a gente conseguir passar por momentos turbulentos, seja a pandemia, seja agora aqui no Sul teve essa questão das enchentes. Então, a gente estruturando a empresa, evoluindo todos esses processos, né, para que ela consiga aguentar o longo prazo aí. Eu acho que o restaurante não é um negócio à prova de idiotas, no sentido de que se a gente falhar, o negócio vai afundar. A gente não consegue tocar um restaurante de uma forma empírica, de uma forma amadora. Então, agora, mais do que nunca, é o momento de se reorganizar financeiramente, é o momento de estruturar e também dar um norte para toda a equipe, para onde que o negócio está indo, né? Então, com todas as facilidades que tem hoje em dia, com conteúdo na internet, com aplicativos que potencializam as vendas. Então, vocês imaginam aí quem está começando hoje no delivery ter acesso a um marketplace como o iFood e conseguir quase ter a mesma relevância de alguém muito antigo do setor. Isso, né, não tem uma barreira de entrada e faz vários negócios, né, poderem crescer no momento que o cara consegue se organizar. Porque um delivery que está hoje trabalhando de casa, ele não tem alguns custos que o restaurante físico tem, por exemplo, impostos, custo com algum colaborador, daqui a pouco está informal, e aí a parte da competitividade ela vai ficando para trás e ele consegue ir crescendo, mas no momento que ele chega para ter uma estrutura física, se ele não conseguir se organizar, ele não vai conseguir durar no mercado. Bem, me apresentando, eu sou Wagner Barreto, eu trabalho com restaurante com gastronomia há 17 anos. Eu comecei na jornada na Austrália, né? Eu estava fazendo uma faculdade de fisioterapia bem aqui na frente de onde se encontra o meu restaurante. E na metade do curso eu resolvi fazer um intercâmbio para aprender a falar inglês. E daí fui para a Austrália com aquela paixão pela fisioterapia, na verdade. Eu tentei aplicar para trabalhar com fisioterapia na Austrália, mas pelo inglês muito ruim, acabei, né, não conseguindo, não tive oportunidade também de trabalhar em uma clínica, e foi aí que eu acabei largando um currículo um dia numa pizzaria, e o meu chefe estava na porta da pizzaria e me chamou para trabalhar no dia 1º de janeiro. Se não me engano, era dia 30 de dezembro que eu estava lá aplicando esse currículo. E aí, no dia 1º de janeiro, eu comecei a trabalhar nessa pizzaria lá na Austrália, em Gold Coast, que era na avenida principal da rua. Era uma avenida que bombava, assim, na madrugada tinha muitos barzinhos, boates lá, e essa pizzaria vendia pizza por fatia. Eu comecei trabalhando na manhã, na parte da produção, junto com o grego, a gente batia massa, largava todos os molhos ali,
E aí, depois da noite, o pessoal chegava, botava essas pizzas para assar e ia vendendo em fatias, né? Então, meu chefe era um libanês, tinha a pizzaria, um lugar onde vendia cigarro na esquina e mais uma kebaberia. Então, toda a esquina era dele e todos os três negócios vendiam muito, assim. Passei bastante tempo ali naquela pizzaria. Em paralelo, arrumei um emprego também lavando louça. Para ter ideia, lá na pizzaria eu ganhava $12 por hora. Daí, lavando louça, eu ganhava 24. Só que o trabalho, assim, eles nos arrancavam os cabelos, assim, era bem puxado. Isso é um ponto que eu acho muito interessante na Austrália. Eles pagam por hora, então eles cobram cada minuto trabalhado do trabalhador lá, né? Então, assim, desde quando o cara vai no banheiro, quando tá meio sentado matando algum serviço, tanto o chefe de equipe quanto o teu dono lá, o chefe do negócio, né, o dono do negócio, ele tá lá cobrando e tá puxando para que cada minuto seja valorizado ali pelo negócio. Então isso é uma das coisas assim que a gente dentro do restaurante a gente precisa perceber, né? Por mais que a gente, como um brasileiro, muitas vezes, né, paga um salário pouco, o funcionário entrega pouco. Então como que a gente começa a quebrar todos esses vícios, né, do nosso trabalho? Então, pensar em pessoas que consigam entregar acima da média, com certeza a gente precisa pagar acima da média. Então, isso é um ponto-chave para a gente ter uma equipe que seja eficiente, que seja produtiva, para a gente conseguir concentrar em poucas pessoas, mas uma entrega diferente, né? Isso passa pela qualidade, passa pela forma que a gente vai entregar, pela velocidade. Tudo isso a gente vai mudando com um choque de cultura no restaurante, tá? Eu queria que vocês pegassem um papel e uma caneta para ir anotando pontos importantes. Que nem eu falei, assim, eu acho que de toda essa aula eu vou tirar sempre conceitos, não existe certo ou errado na gastronomia. Então, eu acho que existem conceitos para a gente aplicar e eu vou abordar alguns ali mais para o final. Agora, essa aula vai durar aí uns 40, 50 minutos. Vou deixar uma dica de ouro ali no final, né, para vocês. Isso também como uma forma de a gente manter todo mundo até o final para fazer essa transformação nos seus negócios, né? Então, assim, para não estar desperdiçando tempo aqui simplesmente enfim, com coisas que a gente não consegue aplicar. Então, são conteúdos que são muito úteis para o nosso setor, né? Então, quando a gente começou com essa ideia, com esse projeto, eu falo a gente, eu e o Pedro trabalha comigo, é um engenheiro de produção, trabalha aqui no restaurante, organizando todas as finanças e números do restaurante. A nossa ideia sempre foi de nichar bem isso para o oriental, porque o oriental a gente tem um custo de mercadoria muito alto, o salmão é muito caro, ele é muito volátil, então, no momento que a gente consegue achar estratégias para melhorar esse impacto de CMV, isso dá um resultado gigantesco na operação. Então, a ideia toda, além do que a gente juntar essas cabeças que trabalham no mesmo segmento para a gente buscar novas soluções, a nossa ideia também é de propor essa transformação com o dono, né? Trazendo valor para a operação e que seja refletido lá com todo o time, que todo mundo consiga ganhar bem, consiga ser valorizado, desenvolvido, porque isso faz um impacto gigantesco, né? Hoje, na parte ali da mentoria, a gente tem mais de 40 donos de restaurante, a gente vem fazendo um trabalho de assessoria também com 14 restaurantes, então isso numa cadeia acaba atingindo muitas pessoas, né? No momento que a gente consegue gerar valor no produto, no momento que a gente consegue organizar o restaurante e fazer ele ser mais eficiente, tá bom? Então, vão anotando aí. O que tiver de dúvidas, podem ir mandando aqui no chat. Eu queria que vocês colocassem aí de onde que vocês são também, até para ter uma ideia, né, do Brasil tão grande. Então, hoje a gente fala com pessoas lá de Manaus que estão pagando quase 60 e poucos reais o quilo de salmão. A gente aqui, no sábado passado, eu paguei 42 no quilo de salmão inteiro, num 12, 14, se eu não me engano. Então, a gente tem essas diferenças. Tem pessoas que trabalham no interior que, né, têm a dificuldade de popularizar o sushi. Isso também é um trabalho diferente. Como eu falei, aí o Gustavo, de Palhoça, de Santa Catarina, é vizinho nosso. Vão mandando aqui no chat de onde que são.
E aí, dentro disso, o que isso tudo impacta? Assim, no momento que a gente está numa cidade, por exemplo, São Paulo, capital, que tem sushi popularizado já há tanto tempo, né? É muito mais fácil vender sushi do que, por exemplo, alguém que está no interior lá sei lá, do Rio Grande do Norte, né? Então, assim, pega uma cidade pequena, onde fica difícil o acesso à mercadoria. A gente tem cliente hoje também lá do sul da Bahia, numa cidade também bem pequena, que foi um sushi man que trabalhou há muito tempo, resolveu abrir um sushi bar, faz um trabalho magnífico lá, né? Com a questão, o restaurante é muito bonito, a mão de obra é muito boa, mas é uma cidade pequena e que a gente precisa ir trabalhando isso aos poucos, porque sushi é uma coisa que é um pouco mais cara, né, pela questão dos insumos. É uma culinária que não agrada de primeira, porque ela foge muito, né, pro paladar ocidental, por ter peixe cru, por ter sabores diferentes. Então, tudo isso é um processo que a gente vai desenvolvendo e vai tornando o restaurante com um volume maior, certo? Então, assim, voltando assim nessa história, né, que eu estava contando lá da Austrália, eu comecei a trabalhar nessa pizzaria, minha esposa foi contratada um mês depois, e aí a gente acabou se conhecendo lá. Eu sou do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, uma cidade do interior de 300 mil habitantes. A Larissa é de São Paulo. Quando a gente retornou para o Brasil, eu fui encontrar ela em São Paulo, passei uns 15, 20 dias lá, e a gente começou a comer comida japonesa lá, né? Rodízio, principalmente. E foi uma coisa assim que foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque era um serviço diferente, era uma culinária que não tinha na minha cidade. Eu tinha comido sushi lá na Austrália, mas não foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque era aquele temaki, temaki não, era na verdade uns rolos, assim, que vendia em metrô, vendia na rua, de uma forma bem barata, assim, bem acessível, mas sem muito sabor. E aí, quando eu comecei a comer o rodízio lá, aquilo lá, sim, me chamou atenção. E quando a gente veio para Santa Maria, minha esposa tentou trabalhar em empresas aqui, né, mas sempre era um salário pouco, uma empresa sem muita relevância. E aí um dia a gente com vontade de comer sushi, eu fui no mercado, comprei um pacote de nori e com arroz comum a gente começou a fazer temaki com cani de mercado, com sardinha em lata, aquela coisa assim mesmo para matar a vontade de comer sushi. E foi daí que surgiu a ideia de a gente abrir um restaurante, né? A ideia era de ser uma temaqueria, porque seria muito mais fácil a gente abrir uma temaqueria por questão de investimento e tudo mais. E aí a gente achou essa casa era grande, daí foi virando todo um projeto muito maior, né? Costa fez 15 anos em março, a gente tem 34 colaboradores, a gente fatura $500,000 por mês, restaurante assim referência no segmento, questão de rodízio, à la carte, delivery. Então, assim, dentro de uma cidade de 300 mil habitantes, eu acredito que a gente faz um bom trabalho na questão de valorizar o nosso produto, valorizar a nossa equipe. Hoje aqui no nosso time tem o Pedro, como eu comentei, que é um engenheiro de produção, faz a parte administrativa e financeira. A gente tem também o Marco, que é um psicólogo, cuida da RH, a gente cuida de toda essa parte da carreira do pessoal que trabalha aqui. Depois tem a Gabi, que é a gerente. E a gente vai organizando tudo isso, né? Agora contratei também 2 pessoas para trabalhar com marketing interno, para a gente melhorar toda a questão da qualidade do produto, né? De como que a gente vai vender isso, como que vai se destacar o nosso sushi. E aí, durante todo esse tempo, né, aos 15 anos, 16 anos aí de gastronomia, eu abri um restaurante 2 anos depois, quando eu abri o Costa, eu abri o Joaquim Pô dentro de um shopping, que a ideia era trazer, deixar mais popular o sushi na cidade, né? Então, como era o primeiro restaurante, não tinha mais ninguém, eu pensava assim, como aqui um restaurante especializado para comida japonesa e tudo mais, eu não vou conseguir que uma pessoa entre no restaurante e vá querer testar ou pedir um combinado ou, sei lá, pedir um rodízio e daqui a pouco correr o risco dele não gostar, se sentir mal né, pagar a conta e ir embora. Ele vai ficar essa forma como o sushi ele é introduzido na vida das pessoas, seria muito mais fácil a gente fazer isso numa praça de alimentação, vendendo porção de nigiri. Na época custava R$ 5 ou R$ 6 uma porçãozinha de nigiri. Eu tô falando isso 8 anos atrás, né? 9 anos atrás.
Então, lá com o Joaquim Pô, a ideia era isso, trazer, popularizar a comida japonesa. A pessoa passava numa praça de alimentação, comia uma porçãozinha, se ela não gostasse, ela jogava fora, o valor era muito mais barato. E aí, com isso, a gente foi criando um público para depois jogar para cá, para o restaurante. Daí sim, a gente vendeu uma experiência completa, né? Então, por isso que eu falo que muda muito, né, de cidade para cidade, muda de questão cultural. Então, por exemplo, a gente atende clientes lá do Nordeste, que o pessoal gosta muito mais do hot, do frito. Aqui para a gente funciona, se eu vendo um rodízio, as pessoas vão querer comer sashimi, joy, né, gunka, enfim, como chamam, preferem muito mais o cru. Então, como o Brasil é muito grande, todas essas particularidades assim de cada região, a gente vai tendo que se adaptar e fazer o negócio funcionar, né? Então, assim, quem tem um restaurante hoje localizado numa área que é litorânea pode abusar também aí de peixes frescos, peixe branco, polvo, atum, coisas para quem está hoje no interior, numa região mais afastada, fica mais difícil, né? Então, também hoje a gente está vendo aí um movimento muito forte para as câmaras de maturação, que consegue preservar o peixe com mais qualidade até, colocando ali numa câmara de maturação e ter um pescado diferente, né? Para a gente não ficar tão dependente do salmão, que é um peixe que a gente corre esses riscos aí, né? Ou de faltar, como já aconteceu, ou de alguma coisa cambial disparar, e aí a gente tem que rever todos os nossos preços, fichas técnicas, enfim, a gente fica muito suscetível a essa parte aí da parte de câmbio, né, e de demanda e oferta do mercado. Então, junho e julho, para nós aqui no Rio Grande do Sul, hoje não é dia, mas é inverno e é muito frio. E isso também traz um problema gigantesco para a gente, porque o sushi não é uma comida muito que case muito bem com o frio. Então, assim, a gente pega o inverno, que dá uma espantada no público, né? Então, principalmente quando começa aquele frio mais rigoroso, as pessoas tendem a ficar mais em casa, e aí traz outro problema, né? Quando chega o inverno, o preço do salmão dispara, porque é verão no hemisfério norte, os Estados Unidos, Rússia, China, todos esses países grandes começam a comprar mais do Chile, né, que é um exportador bem relevante aí no mercado para a parte de salmão, é o segundo maior, né, depois da Noruega. Então, o preço do salmão dispara. Então, a gente fica com dois problemas. Nossa demanda diminui, a clientela diminui, e a gente fica com o custo de insumo mais alto. E isso acontece para todo mundo no Brasil. A gente teve uma suba agora no final de ano, em dezembro, começou esse movimento por causa dos fenômenos tropicais aí, né? Sobe muito a temperatura da água no Chile, desenvolve aquelas algas e aquilo ali acaba matando o peixe. Então, as salmoneiras, para tentarem evitar um pouco esse prejuízo, diminui a quantidade de peixe que vai para a água, diminui toda a oferta e aí o preço dispara, né? Então, a gente vinha com um preço muito alto de dezembro a fevereiro ali, se estendeu para março e agora está começando a dar uma caída. Então, talvez possa ser que esse prazo aí de peixe na água vai se corrigir e a gente não tem uma suba de novo agora nessa época de junho e julho, né? Pelo menos é uma boa notícia para a gente que está trabalhando aí já com a margem apertada. Contando para vocês assim um pouco sobre a nossa parte de metodologia, o que a gente trabalha, assim, eu e o Pedro, né? Eu entro muito na parte estratégica do restaurante, que o que me encanta assim é essa parte criativa do restaurante e como que a gente vai gerar valor para o nosso produto. Né? Eu sempre comento, o restaurante tem muitas coisas que viram commodities, por exemplo, eu vou vender temaki, vou vender uramaki, nigiri. Se eu entro, por exemplo, com o meu produto, que é um temaki Filadélfia, ele é uma commodity porque ele vai ter aqui no meu restaurante, vai ter no restaurante da esquina, enfim, em todos os lugares isso vai ser um produto comum. Então, para o cliente que não é aquele cara que entende muito do produto, ele vai fazer sempre a comparação do preço, do tempo de entrega, da embalagem, coisas assim que são que ele consegue enxergar. Ele não vai saber diferenciar se a gente está usando uma combo, se o shoyu é um shoyu importado ou não é. Essas coisas, às vezes, elas fogem um pouco do conhecimento. Então, qual que é o trabalho do dono do restaurante? É trazer essa consciência toda para o nosso produto, porque isso vai gerar valor.
No momento que eu começo a mostrar que a gente está fazendo, está usando um arroz de melhor qualidade, o shoyu é um shoyu que tem uma fermentação natural, todas essas coisas vão gerando valor para o nosso produto, para o produto. E a gente precisa ser inteligente também de colocar coisas que fazem sentido, né? Então, durante esse meu processo também na gastronomia, eu tive uma casa de lanches que a gente popularizou, assim, tem um lanche muito famoso aqui na cidade, e eu criei um novo conceito, por exemplo, como se fosse um hambúrguer grande, né, que a gente chama de X, mas ele é uma forma diferente feito aqui na cidade. Se perguntarem para qualquer gaúcho, eles vão defender que sua cidade tem o melhor X, mas eu posso dizer para vocês que Santa Maria tem o melhor X do Brasil. Então, a gente pegou esse lanche e trabalhou ele numa nova leitura. Então, tinha X-filé, gorgonzola com cebola caramelizada, tinha um filé cheddar, coisas que, por exemplo, num cachorrão, né, que chamam de podrão e tal, na rua, vende X salada, X completo e tal, então sempre fica naquela coisa presa no valor. Então, no momento que a gente foi lá, redesenhou toda essa forma de servir, a gente conseguiu cobrar quase o dobro do valor que a carrocinha cobra ou que algum outro estabelecimento físico tenha, mas que nunca pensou de montar uma marca legal, de pensar numa forma diferente de tratar isso no marketing. Então, esse meu trabalho de gerar valor no produto é o que acaba nos salvando de não precisar sempre bater em preço, de quando o movimento vai mal eu fazer promoção, porque quando a gente tem algo que realmente a gente quer, o preço ele fica irrelevante, né? Então eu vou usar exemplo, por exemplo, esse celular aqui, um iPhone, hoje é um telefone que custa quase o dobro do concorrente dele, porque foi criado sempre uma atmosfera muito forte em cima dele, das pessoas pensarem diferente, de quem trabalha com um iPhone ou quem trabalha, usa um produto da Apple, é um cara mais produtivo, é mais criativo. Então, isso acaba gerando uma comunidade, trazendo um fã-clube muito forte que a gente não vê promoção de iPhone. Claro que tem algumas lojas que compram e que às vezes acabam ficando entulhadas, mas existe sempre um teto que a Apple determina. Então, a gente não vai conseguir achar um iPhone de última geração pela metade do preço, porque existe um valor muito forte por trás da marca, né? Então, da mesma forma que é difícil a gente ver uma propaganda da Apple e tudo mais, porque o produto por si só, ele traciona muito e tem esse apelo das pessoas pela marca e pelo produto. Então, a gente trazendo para a nossa realidade, a gente entender quais são os nossos produtos âncoras, que é o produto âncora? É o produto que tem um grande apelo, né, do público. Então, assim, é aquele produto que eu sei que se eu fizer uma postagem, as pessoas vão curtir, as pessoas vão compartilhar, porque aquilo ali é o único do estabelecimento. E aquele produto me deixa uma boa margem, né? Então, de novo, voltando para a parte do lanche lá, para a gente exemplificar, hoje, se eu pegasse aquele mesmo X que eu trouxe de exemplo e vendesse ele, né, enchesse de filé mignon, gorgonzola, cebola caramelizada, e eu vendesse ele pelo mesmo preço que está sendo vendido um X de carrocinha, eu explodi vendendo, porque eu estou entregando muita coisa com um valor muito baixo, né? Então, é muito fácil eu fazer um restaurante e explodir de venda. É simplesmente eu não cobrar o preço certo dele, né? Então, assim, se eu, por exemplo, hoje botasse um rodízio completo aqui no meu restaurante, com salmão, polvo, atum, um monte de coisa, e vendesse esse rodízio por R$ 69,90, eu posso garantir para vocês que eu ia fazer fila de quarteirão aqui para vir comer no restaurante, porque as pessoas estariam vendo uma vantagem. O difícil é a gente equalizar essa conta no o quanto eu posso cobrar no meu produto, né, e ainda conseguir rentabilizar isso de uma forma inteligente, né? Então essa é a questão, essa é a grande chave para os donos de restaurante. Então anota aí, esse vai ser sempre o papel do dono, gerar valor no produto. E isso eu quero que escrevam aí, gerar valor no produto. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso sempre pensando na parte técnica, né? Então, assim, se eu botar hoje para vender aqui no meu restaurante japonês um prato de arroz e feijão, ninguém vai sentar aqui e vai querer comprar, porque um prato de arroz e feijão eu consigo fazer em casa. Eu digo, né, talvez eu até consiga vender, mas eu tenho que botar isso num preço muito, muito barato, vou ter que entregar uma comodidade para as pessoas.
Mas qual é toda a complexidade que traz hoje na comida japonesa e que a gente vê todos os lugares abrindo e sempre tendo procura? É que é muito difícil fazer comida japonesa em casa, né? Então, assim, para a gente que trabalha, sabe que fazer tareia é uma trabalheira, né? Demora muito tempo no fogão para fazer reduzir. Limpar peixe também tem uma questão de prática, tem questão de tempo, tem questão de higiene. Então, imagina hoje se eu quero fazer um sushi na minha casa, eu tenho que botar um sabão inteiro lá, fazer cortar, jogar as coisas no lixo, ficar com a água de peixe por toda a casa. Tudo isso vai deixar a casa inteira fedendo, é uma trabalheira, por uma coisa que eu posso pagar R$ 50 por pessoa e chegar aquilo ali tudo prontinho e eu só relaxar, né? Então, assim, qual que está a complexidade por trás da execução do meu prato, né? Então, isso é uma coisa que eu trago sempre para o pessoal aqui do restaurante. A gente vai criar um prato, qual é a complexidade que eu estou trazendo? Então, assim, eu vou fazer um uramaki, eu vou pegar um Doritos, craquelar e jogar por cima, o meu concorrente vai ver que eu estou vendendo um monte desse uramaki com Doritos, ele vai chegar lá, vai craquelar o Doritos, vai jogar por cima e vai fazer a mesma coisa. Então, a gente precisa, junto com a equipe, criar complexidade no que a gente faz. Tá? E eu falo isso, não é para o restaurante que é premium, que tem, sei lá, que ganhou 3 estrelas Michelin agora. É para qualquer restaurante, né? É muito melhor hoje eu vender um uramaki, que seja, com uma maionese artesanal que eu estou batendo, que a pessoa vai comer e vai sentir que tem um toquezinho de alho, que tem um toquezinho de limão e tudo mais em cima daquele uramaki, do que eu pegar um uramaki e jogar uma Helmas por cima, que não vai ter nenhuma surpresa, né, na questão do paladar dele, e criar essa identidade com a marca. Então, assim, o exemplo da maionese se arrasta para o tare, que muitas vezes as pessoas compram industrializada, se arrasta para sweet chili, geleias, tudo que tiver aí que a gente conseguir questionar e trazer valor para cima da produção, isso é muito válido. Então, assim, toda essa parte do valor é onde entra o meu trabalho, é onde eu vou sempre questionar os donos do restaurante para a gente conseguir sair dessa vala comum, para a gente começar a descobrir o nosso oceano azul dentro do mercado, né? Então, eu não ficar sempre batendo com concorrente, tendo que colocar o valor lá, hoje o de R$ 90 está por 82. Então, isso tudo vai matando a nossa margem e fica muito mais difícil eu me destacar num mercado cada vez mais competitivo. Gente, vamos perguntando aqui alguma coisa que tiverem de dúvidas. Aí, assim, o Pedro, onde é que entra nisso? O Pedro, ele começou fazendo ali a parte da gestão financeira, né? Ele já tinha começado nessa lancheria lá que eu comentei, e ele é o cara que vai organizar os números, né? Eu comecei na parte da consultoria e vi que muito dos problemas do dono do restaurante era o problema de gestão financeira. Não sabia quanto que era CMV, não sabia precificar o produto, não sabia quanto que era o seu ponto de equilíbrio, né? Então, assim, o quanto eu preciso vender para pagar toda a minha estrutura aqui. Isso é uma informação extremamente importante, porque dentro disso eu sei que a partir do dia 15, a partir do dia 20, eu paguei minhas contas, então ali em diante eu vou conseguir ter o meu lucro, né? Dependendo da minha margem de contribuição tá boa ou não, vai começar a sobrar para o resultado operacional do restaurante. Então todas essas informações fazem o dono trabalhar a cabeça para ou melhorar a margem de contribuição ou para pensar em novas ideias, né? Para uma questão promocional, porque a gente fica hoje dando tiro no escuro com promoção, com produto, isso é muito perigoso, né? E aí, hoje, cada dia mais, chega gente falando que fatura mais de 100 mil e que não consegue ver nenhum centavo no final do mês. Então, isso é extremamente perigoso. A gente trabalha com um passivo gigantesco, né, de pessoas, a gente tem uma estrutura, né? Então, a gente usa de exemplo agora essas enchentes no Rio Grande do Sul, né? A gente não pode ter um restaurante para pagar só o nosso prolabore. No momento que dá um problema gigantesco desse, que a estrutura física é danificada, se a gente não tem caixa para a gente conseguir se reerguer, para reorganizar o restaurante, acabou todo o sonho, acabou todo o trabalho. Então, assim, o restaurante precisa ter uma organização financeira e por isso que eu acabei chamando o Pedro para cá, para ajudar dentro de todo esse trabalho de mentoria, assessoria e consultoria, a gente organizar o financeiro das pessoas, né, das empresas. Então,
tem que parar hoje mesmo com essa ideia de que eu vou fazendo isso e está sobrando tanto, mas não sabe exatamente quanto sobra, porque chega no mês seguinte tem uma demissão para fazer e aí você limpa toda o caixa, aí eu preciso antecipar do iFood, tenho que antecipar com máquina de cartão e, enfim, e aí tudo isso vai se somando custos a uma empresa que já está lá com, né, a corda no pescoço, eu tenho que estar toda hora buscando recursos aí para conseguir ter fluxo de caixa, certo? Então, assim, organização financeira é o nosso primeiro pilar. A gente divide toda a nossa estrutura, a nossa metodologia em quatro pilares e a gestão financeira é a primeira, tá? Então, eu saber quanto que é o meu DRE, o DRE ele é o exame de sangue da empresa, ou seja, eu vou saber exatamente o quanto eu faturei, o quanto foi de delivery, o quanto foi de salão, o quanto eu paguei de imposto, o quanto eu gastei com embalagem, qual que é a minha margem de contribuição. Dentro disso, eu saber quanto que é o meu CMV, quanto que eu gasto com folha, o quanto eu gasto com custos fixos, e o quanto é de marketing, e aí eu ter todo esse panorama geral da minha empresa. Eu saber exatamente como que a coisa está acontecendo, né? Porque a partir daí a gente consegue direcionar os nossos esforços para onde realmente importa, né? Para onde realmente vai dar resultado na operação. Então, o primeiro ponto é gestão financeira, organizar, ter uma planilha, e isso a gente fornece em todos os serviços, porque seja na mentoria, na consultoria ou na assessoria, a pessoa tem que manter sempre o hábito de saber os seus números. Então, isso não pode, de forma alguma, ficar esse mês eu vou abrir um sistema, eu vou ver o quanto que eu faturei, né? E aí, mês que vem, enfim, esses números fogem, eu não sei o quanto que eu faturei no salão, não sei quanto eu faturei na tele, as coisas vão indo sempre meio que no feeling, né? Então a nossa cabeça já tem muitas coisas para tomar conta. Se a gente não tiver processos estruturados, a gente não vai conseguir atacar para o que realmente importa. O segundo ponto da nossa metodologia é CMV, custo de mercadoria vendida. Então, assim, às vezes as pessoas têm aquela dúvida, o que que é CMV? Então, assim, basicamente, a gente usando o exemplo do nigiri de salmão, né? O nigiri de salmão, ele custa R$ 10 a venda dele. No meu restaurante, eu posso ter aí, vai depender de operação por operação, porque tem o delivery informal, tem um restaurante com um custo elevadíssimo, né? A gente não vai fazer isso em cima de produto por produto, quer dizer, a gente não vai botar um markup geral, a gente vai cuidar cada produto de uma forma individual, mas que ele não possa passar de 40% de custo ali, né, de mercadoria que a gente compra. Então, por exemplo, eu comprei meu nigiri, eu vendo por R$ 10, ele não pode ter um custo maior do que R$ 4. E aí, como é que a gente faz para controlar isso daí? Tem várias formas de a gente controlar o CMV. Então, no exemplo do nigiri, a gente pensa que a gente compra um salmão inteiro, né? E no meu netado de salmão, são 10 gramas que eu estou colocando lá em cima. Eu compro o salmão inteiro. Na hora que eu comprar o salmão, é importantíssimo eu comprar ele sempre da forma mais barata possível, né? Porque se eu compro ele mais caro que a concorrência, eu estou deixando de ser competitivo, porque o meu insumo já está sendo mais caro, né? Então, isso é um ponto importantíssimo, saber comprar bem. A parte da limpeza do peixe, isso é fundamental. É onde o dono do restaurante precisa ter o maior ponto de atenção. E aí é escrever aí de novo no caderno, eu preciso cuidar a limpeza do salmão. Grande parte do lucro do negócio está na limpeza do salmão. Então, é saber quantos por cento eu estou jogando no lixo da limpeza do meu salmão. E cada grama que a gente joga que não precisaria jogar é dinheiro que a gente bota no bolso. Por quê? O que eu estou pegando num salmão limpinho, que está indo num pedaço de guelra, numa barriga, num espinhaço e jogando no lixo, ele poderia estar indo num topo de gunkan, ele poderia estar indo num temaki, e isso é dinheiro limpo, porque no momento que a gente joga ele no lixo, ele joga o meu CMV para o alto, e o CMV para o alto é o dinheiro que não está indo para o bolso, entendeu? Então, assim, a gente precisa cuidar urgente a limpeza do salmão, esse é um ponto crucial para a gente conseguir fazer, aumentar o lucro líquido. Então, assim, parar de pensar que eu preciso, para eu ganhar mais dinheiro, eu preciso botar mais gente para dentro do restaurante. Se eu estiver sendo ineficiente, quanto mais gente tiver aqui no meu salão,
mais dinheiro fora eu estou jogando. Porque eu vou comprar mais peixe, eu vou limpar pior, vou jogar mais coisa fora e mais dinheiro eu estou jogando fora. E aí vai chegar lá em 200, 300 mil reais de venda. E aí o que, que acontece? Pode ser até que, ao invés de empatar, eu tenha que ainda tirar dinheiro do bolso para pagar um fornecedor, para pagar um marketing, que isso acontece com muita frequência, certo? Então, é cuidar do seu CMV. Então, lá, na peça do nigiri, no salmãozinho, a gente pode comprar melhor, a gente pode limpar ele melhor. E aí, outro ponto importante, fazer ficha técnica e precificar ele bem. Porque se eu vendo ele barato, como eu falei lá do lanche, ele não vai ter margem suficiente para eu conseguir pagar os meus custos. Então, eu preciso saber precificar e preciso saber fazer uma ficha técnica. E isso também é extremamente importante, porque eu posso botar um nigiri com 20 gramas de salmão sem a menor necessidade. Meu público poderia estar satisfeito com 10 gramas. E aí eu estou matando minha margem, estou entregando o produto errado, e aí fica todo um problema, né? Que tá tudo torto, certo? Então o CMV é o nosso segundo ponto, porque é o principal indicador dentro desse DRE e é o que vai fazer a grande diferença para fazer sobrar dinheiro lá no final do mês para ti, tá? Terceiro ponto, pessoas. Nosso negócio é extremamente importante a gente entender de pessoas. A gente atende muitas pessoas aqui no salão, no delivery, e a gente lida com muitas pessoas para fazer essa transformação no dia a dia. Seja o sushi man, o atendente, a pessoa da limpeza, o bartender. Tudo isso a gente precisa entender de pessoas. E quanto mais pessoas a gente tiver, mais problemas a gente vai ter, porque eu não sei nem se é uma coisa exponencial, porque no momento que eu trabalho sozinho, eu trabalho numa paz, no momento que eu boto mais uma pessoa para trabalhar comigo, não vira o dobro de problema, vira uma complexidade muito maior, porque eu preciso atender os anseios dessa pessoa, eu preciso motivar, eu preciso treinar, é um monte de coisa. Então, o nosso negócio, ele está muito voltado para trazer as pessoas certas, para a gente mostrar como isso tem que ser feito, né? Aqui na minha cidade, Santa Maria, é uma cidade universitária, a gente tem muita faculdade, como eu falei aqui na frente, tem a universidade onde eu estudei, tem uma universidade federal, só a gente não tem nenhum curso de gastronomia. E todo mundo que chega aqui no restaurante para trabalhar vem por uma vaga, por uma profissão e não, né, porque estudou e quer ser cozinheiro, sushi man, enfim, a gente precisa fazer essa transformação. Então, muitos lugares aí espalhados pelo Brasil é a mesma coisa. A gente precisa arrumar a pessoa certa e, em cima disso, ir desenvolvendo, capacitando e gerando esse valor que eu falei, né? Então, eu sei que isso é uma coisa muito difícil, ainda mais hoje em dia, que vira uma dor do dono do restaurante de tentar buscar essa pessoa certa para o lugar certo, né? Porque está cada vez mais escasso, né? Toda essa mão de obra, mas isso também é um papel fundamental, a gente conseguir criar uma cultura forte, conseguir entregar benefícios para que as pessoas sintam essa vontade de trabalhar no nosso restaurante. Tá fazendo sentido? Vamos mandando aqui no chat se faz sentido, se não faz. Vamos falando aí também, só para não ficar um monólogo aqui, né? Queria a participação de vocês, se estão entendendo. E também para trazendo hoje qual é o maior problema de vocês, aonde que está a maior dificuldade, né? Se é na parte do financeiro, se é na parte operacional, com pessoas, com vendas. Vão falando aqui no chat para a gente ir trocando ideia e compartilhando aí também todos esses problemas. Bem, o nosso último ponto na parte do trabalho é nas vendas, que eu acho que todo dono de restaurante sofre muito e acha que precisa vender mais. Então, assim, isso é o mais fácil para a gente, porque é através de marketing, é através de gerar valor, é através de um monte de ferramentas que a gente consegue fazer isso. Só que se eu não tiver as outras três, os outros três pilares bem definidos, nada disso vai adiantar, né? Então, não adianta fazer venda se eu não tiver a pessoa certa para executar, se não tiver bem precificado, se a organização da empresa não estiver bem estruturada. Então, essa parte de vendas a gente sempre deixa por último, porque se nada disso tiver organizado, a gente aumenta o nosso furo no balde e a gente vai fazer isso jorrar mais ainda. Como é que a gente faz tudo isso? Consultoria. Eu já fiz muitas consultorias, já abri um restaurante do zero, próximo de Santa Maria, aqui em Santa Cruz do Sul.
e o restaurante hoje está super bem, faturando muito. É o Octo Sushi. Então, assim, vocês podem pesquisar aí, né? Um restaurante extremamente bem posicionado. Ele foi aberto na frente do principal concorrente e arrebentou, assim, com o concorrente, porque tinha um produto diferente. A gente trouxe todos esses valores que eu comentei aqui e hoje ele tá super bem. Já fiz consultorias também à distância, baseado nesses pilares. Então, toda a parte da consultoria vai de fazer um diagnóstico, a gente entender a parte dos principais gargalos. Em cima disso, a gente faz ali toda essa parte do orçamento, né? Então, caso tenha interesse de fazer uma consultoria presencial, isso acaba envolvendo um pouco mais custo por uma questão de logística, mas é só me chamar no DM aí, chamar ali pelo WhatsApp e a gente conversar para fazer esse orçamento. A parte de assessoria, a gente faz isso com restaurante hoje que fatura R$ 60.000, a restaurante que fatura mais de meio milhão. E como é que isso é feito? A gente faz um grupo de WhatsApp, a gente vai fazendo esse acompanhamento. Hoje, nosso time é eu, o Pedro, que é engenheiro de produção, tem o Carlos, que é mais um engenheiro de produção, e mais o time de marketing, tem um publicitário e uma designer. Então, a gente vai organizando isso em cima de uma plataforma que a gente montou e estruturando passo a passo, entregando as ferramentas. Então, a gente vai organizar o financeiro, vai fazer, puxar uma curva ABC aí de produtos. Então, a gente vai fazendo isso junto com o dono do restaurante, além de todos os outros benefícios que tem lá na parte da mentoria, que é o nosso produto, que a gente tem um grupo de WhatsApp com donos de restaurantes do Brasil inteiro, né? E isso é muito legal por esse networking, por a gente juntar pessoas com os mesmos anseios, né? Então, assim, agora é Dia dos Namorados, o pessoal lá falando sobre ações que vão fazer no Dia dos Namorados, sobre a forma que vão vender os combinados. Então, assim, lá rola todo santo dia muito conteúdo útil para aplicar aí no restaurante. Como eu falei, a ideia toda é buscando esses conceitos e aplicando no restaurante, mas com certeza isso vai fazer muito sentido e vai fazer uma diferença gigantesca para o restaurante. Então, desde fornecedor de salmão, que R$ 1 numa cotação já se paga a mentoria do ano inteiro, até mesmo as ferramentas que a gente traz lá pela plataforma. E agora tem uma coisa muito legal. A gente está trazendo toda semana um especialista de fora para dar um ponto de vista diferente. Então, essa semana a gente teve o Djalma, que é lá do Sushi Ponta Negra, um restaurante, são 9 lojas, são mais de 200 colaboradores. Então, ele falou muito sobre como ele fez todo esse movimento, né, para crescer essa cadeia. Então, tudo isso traz muita inspiração assim, para a gente que está passando alguns problemas, para buscar pessoas também que abram a nossa cabeça. Eu acho que esse é o principal ponto da mentoria. Eu vim aqui para quebrar barreiras, né, para dizer assim, eu estou faturando 100 mil, minha cidade tem 200, 300 mil habitantes, mas a gente vê que tem gente numa cidade daqui a pouco menor, com faturamento maior, e que às vezes a gente enxergar isso vai fazer a gente buscar novas oportunidades. Então, buscar essas inspirações, buscar ferramenta para isso, é o caminho, e o nosso papel hoje na mentoria é promover todo esse conteúdo e gerar todas essas conexões aí para o teu negócio crescer, né? Eu acho que esse é o principal ponto, fazer sobrar mais no final do mês, dar essa liberdade de processos, né, para a gente conseguir também ter uma vida legal. Isso é extremamente importante. Então, assim, na assessoria, a gente vai fazer isso personalizado, o custo fica de R$ 2.500 por mês, né? Então, como eu falei, tem restaurante aí faturando 60 mil com a nossa assessoria. Agora, esse último mês foi uma coisa fantástica, assim, a gente conseguiu, fazem 4 meses que a gente está com eles, e a gente mudando o tipo de serviço deles, a gente fez, acabou que caiu 10 mil quase de faturamento, e eles estão conseguindo ter mais lucro do que tinham antes com outro tipo de serviço que eles faziam buffet, porque eles montavam um buffet, às vezes não vendia muito bem e todo aquele sushi era jogado fora. Então, a gente mostrando como a gente ser mais eficiente ia fazer sobrar mais no final do mês. A gente puxou agora um DRE com quase um mês de movimento e mostrou que a gente está conseguindo ser muito mais eficiente vendendo um pouco menos. Então, assim, a assessoria ela vai fazer uma transformação, porque a gente vai buscar esses números, vai buscar o estratégico e vai dar toda uma mexida muito legal aí no teu negócio. Na parte da mentoria, a mentoria ela começa em julho, vai até dezembro, são 6 meses de mentoria.
Então, assim, quem começar hoje na mentoria vai pegar todo esse mês de junho, né, para aproveitar aí as aulas. Terça-feira a gente tem aula. E como é que funciona a mentoria? São aulas de 15 em 15 dias ao vivo, né? Então a gente vai para lá com o link do Zoom, assim como a gente está fazendo, para trocar ideia, para trazer também a parte estratégica, que foi o que a gente fez na última aula, né? Mês de junho começando, quais são as ações, tem Dia dos Namorados, a gente precisa pensar em vários pontos, precisa traçar a meta, enfim, tudo isso a gente vai falar lá na aula ao vivo. Uma plataforma com mais de 10 horas de conteúdo gravado. Então, assim, a plataforma está cada vez mais rica de conteúdo, porque tem o conteúdo dos especialistas lá, que a gente está pegando toda semana essa galera falando e está levando como bônus, mas todos os 4 pilares que a gente vai trazendo pontos importantíssimos para o restaurante, e aí que vale para o teu colaborador também aproveitar isso, né, esse conteúdo, porque o restaurante ele cresce no momento que sobe o conhecimento de todo mundo. Então, não é somente para o dono do restaurante tá lá estudando, pesquisando, mas sim para todo mundo, né? Para o sushi man que está limpando peixe, a gente tem vídeo hoje de limpeza de salmão com um aproveitamento de 25%, né? Então, assim, coisas que vão ser extremamente úteis para aplicar aí no teu negócio, né? Além do que das aulas, do grupo de WhatsApp, todos os especialistas, e a gente está dando esse bônus de R$ 1.000, né? Para quem começar hoje, mais um mês aí de bônus também para ir participar da mentoria. Eu tenho certeza que isso vai se pagar ao longo do ano, porque se a gente cortar um custo de R$ 100 hoje, ele vai se pagar todos os meses, né? Ele é composto essa economia. Então, fora todos os outros, as ideias de sushi que a gente tem lá, que toda semana a gente vai subir uma ideia de sushi também para colocar aí no restaurante, todos esses benefícios vão te ajudar a melhorar os resultados do restaurante. Pessoal, alguma dúvida sobre a mentoria, sobre a consultoria, é, sobre a parte da assessoria também? Então, assim, na parte da assessoria, é um trabalho personalizado, a gente vai fazer aí com vocês mês a mês, um grupo de WhatsApp, a gente vai fazendo vários encontros, né, conforme toda essa necessidade, a gente vai fazer essa análise de cardápio, pontos de venda, estratégias aí também, para a gente conseguir ser para a gente se destacar perante a concorrência. Isso a gente faz no primeiro encontro, fazendo uma análise de matriz SWOT e vendo como é que o restaurante pode se desenvolver através dos seus pontos fracos. Né? A gente vai encontrar essas fraquezas, destrinchar isso em plano de ação e a partir daí a gente vai ir atacando ponto a ponto para melhorar a operação do restaurante. Nenhuma dúvida, chegamos aí a 50 minutos. Eu queria agradecer bastante aqui a presença de vocês. Dizer que eu estou à disposição ali pelo WhatsApp para, né, te esclarecer alguma dúvida, se quiserem fazer aí alguma negociação, alguma coisa para suas empresas, eu me coloco à disposição, assim como o Pedro também, se vocês quiserem conhecer. É um cara fenomenal, tipo, aquele cara que entende muito de número e de planilha e que isso vai ser a grande diferença aí para o teu negócio, da gente organizar os números e a partir daí a gente conseguir tomar decisões que a gente sabe que vai ser certeiro, né? Porque quando a gente olha ali os números, a gente sabe que a gente está indo no caminho certo, né? E não de uma forma de feeling, eu acho que melhorou meu lucro, parece que esse mês sobrou um pouquinho mais, e aí vira aquela bagunça lá e que a gente não sabe ao certo para onde está indo. Tá bom? De novo, queria agradecer aí a presença e qualquer coisa me chame aí no WhatsApp. Abração e bom final de semana.